Não sei se tem alguém ainda aí fora. Que Deus possa estar nos abençoando nesse primeiro culto de quarta-feira no ano de 2021. E vamos começar orando, pedindo a Deus que Deus possa estar nos abençoando, nos dando graça nesse ano que se inicia. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti porque nós reconhecemos que nós não somos nada sem a Tua cruz. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando um ano de abençoado conforme a Sua vontade. Que apesar de tantas lutas do ano que passou, que o Senhor possa estar nos dando um novo ano, uma nova vida, como é proposto ao tema da nossa igreja. Abençoa quem está em casa, ouvindo e vendo esse culto, e que toda honra e glória seja para o seu nome, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou amor do Pai, justo Deus. Aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida a vida, recebi com sua cruz, da morte me livrou. Na vida eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado. Oh, cante.
braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Cante, bem forte. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em tua graça caio de novo em suas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em suas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Amém. Grande é o Senhor, e digno de toda a honra e de toda a glória. Na minha oração, como eu falei, o tema desse ano é vida nova, ano novo, vida nova. E o versículo que eu meditei antes de vir foi o versículo que, eu batendo uma bola com Davi, é o mesmo versículo que o Davi vai estar pregando hoje, que é que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está? Você pode conferir depois lá em Coríntios o texto. E esse texto ele traz uma reflexão muito para todos nós, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o desafio para a gente como cristão é tentarmos ser
um novo pai, um novo filho, uma nova mãe, um novo empregado, um novo patrão. Que Deus possa estar nos abençoando em meio a tanta luta, tantas dores, a tanto desemprego, mas também a tantas bênçãos, a tantas pessoas que foram recuperadas. Que nós possamos ser um proclamador das boas novas daquele que nos fez estarmos hoje aqui, que é louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, irmão digno de louvor. Essa você sabe. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Cante bem forte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Davi.
noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Que bom estar reunido hoje com os irmãos. Infelizmente a gente não pôde fazer aquela celebração que anualmente fazemos na virada do ano, né? Quando os irmãos estão aqui na igreja, reunidos, em volta de um grande banquete. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e Ele tem conduzido as nossas vidas conforme o seu querer e conforme a sua bondade. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, continuar nos abençoando nessa noite. Hoje é o nosso primeiro culto de oração, culto de quarta-feira do ano, né? Então que você possa continuar ainda em espírito, adorando ao Senhor, louvando ao seu nome, engrandecendo ao único que é digno de louvor e de glória. Bom, como o Gilson já disse aqui, a gente estava trocando ideia antes do louvor e coincidentemente o Senhor falou ao coração dele através de uma passagem, assim como falou no meu durante esses dias, e dessa forma eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Oro que o Espírito de Deus possa nesse momento tocar em cada coração, que o Espírito de Deus possa nos despertar nessa noite, para que a palavra de Deus possa entrar em cada coração e avivar a nossa mente, avivar o nosso caminhar, avivar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Então que os irmãos possam estar abrindo as suas Bíblias lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 14 ao 17. A gente vai estar explorando esse texto. Então que os irmãos também que estão em seus lares, que estão acompanhando o culto online, que também possam ter esse tempo de estudo da palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 15, 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 14 ao verso 17. O tema desse mês na nossa igreja é Ano Novo, Nova Vida, ou Vida Nova, né? Acho que é isso aí. E o tema da mensagem a gente vai falar sobre renovo, sobre, na verdade, a reconciliação, a perfeita reconciliação com Deus. E aí a gente vai caminhar por esse texto, amém? E diz assim a palavra de Deus, no verso 14: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. E no verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é a nova criatura aí? Amém. Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós queremos adorar o Teu nome, queremos glorificar o Teu santo nome, Jesus. E nessa noite, Jesus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa continuar falando a cada coração, Deus. Em nome de Jesus te pedimos e clamamos a Ti, Deus. Renova a nossa fé em Ti, Deus. Em nome de Jesus, nos fortalece, Jesus, para o início desse ano, Pai. Injeta no nosso coração, Deus, o desejo de Te honrar e Te servir, Jesus, e de Te obedecer, Jesus, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos ao Senhor e novamente, Jesus, pedimos que a Tua palavra possa falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. O irmão pode se sentar, a gente vai fazer a reflexão. Bom, para a gente entender um pouco sobre o contexto, até Paulo chegar e falar essas palavras aos Coríntios, né, a gente precisa entender como estava vivendo a cidade naquele momento, como os irmãos viviam naquele momento, né, naquele período onde é escrita a carta, né. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, era uma cidade portuária, era uma cidade onde o comércio ele era muito forte. E por ser uma cidade portuária, vinha pessoas de muitas outras regiões,
né, tanto entrando na cidade quanto saindo da cidade, pessoas que vinham de outros locais e se estabeleciam na cidade de Corinto. Então você imagina que naquela cidade existiam pessoas, existiam muitas, de várias raças, etnias, credos, né? E com o passar do tempo, com o passar do tempo da evangelização e das missões que eram feitas, muitas dessas pessoas se converteram ao cristianismo. Muitos desses irmãos tiveram a oportunidade de experimentar a revelação sagrada de Deus, que são as Escrituras. Então, muitos desses irmãos, ainda no processo de conversão, traziam consigo alguns costumes, algumas práticas que eram adversas à palavra do Senhor. Inclusive, o livro de Corinto, né, o livro de Coríntios, as duas cartas de Coríntios, para quem almeja, né, o pastoreio, elas são classificadas como cartas que tem uma grande complexidade de problemas dentro da igreja. E diante disso, Paulo, ele passa a combater todas essas questões que rondavam a igreja, que atrapalhavam no desenvolvimento de relacionamento dos irmãos com Deus, né? E dentro disso, a igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas e sofriam diante desses maus costumes das pessoas que vinham de fora e se convertiam, que era a corrupção, a luxúria, pecados sexuais, entre outros. Então isso sempre foi bem combatido diante das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, certo? E diante disso, a gente já pulando aqui para o capítulo 5, a gente vai perceber que Paulo, ele busca pregar o evangelho de uma maneira simples, mostrando para esses irmãos que a salvação era por meio da fé, que a justificação era por meio da fé e não por meio das obras. Então Paulo, nesse momento aqui, ele sofria também certas perseguições. E quem eram esses homens que perseguiam a Paulo? Eram próprios judeus que vinham de Jerusalém, né, e que buscavam negar aquilo que Paulo estava pregando, como se o evangelho no qual Paulo estivesse pregando fosse um evangelho incompleto. Mas Paulo, ele pregava aquilo que o próprio Deus o inspirou a pregar, as verdades do evangelho, a sã doutrina. Então esses falsos profetas, além de ter esses costumes, né, que vinham de fora, que alguns irmãos traziam naquele processo de conversão, ainda existia esse conflito, né, desses falsos profetas negar aquilo que Paulo estava pregando. Então a gente leu a partir do 14, e aí a gente vai ver que no verso 11 e no verso 10, a gente pode ver as motivações de Paulo, mesmo em meio às perseguições sofridas, de não desistir do evangelho, de não desistir na caminhada com Cristo, né? E a gente para pensar, poxa, olha só, Paulo, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo preso, mesmo sofrendo por todas essas perseguições, a gente vai ver que no verso 11 ele vai dizer: portanto, eu compreendo o que significa temer ao Senhor. Então, o que motivava Paulo, além da fé em Cristo, era o temor ao Senhor. E como é importante a gente temer a Deus. O temor não é medo. O temor é a honra e o amor que nós precisamos ter ao nosso Deus. Amém? Então, Paulo honrava o Senhor, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio àquele negacionismo que vinha contra ele, mas ele não abria mão de continuar perseverando em Cristo Jesus. E mais um ano se inicia, meus irmãos. Não sabemos como vai ser os próximos dias. Não sabemos se as lutas desse ano serão maiores do que a do ano que se passou. Mas assim como nós podemos ver na palavra do Senhor esse exemplo de Paulo, que a gente possa se agarrar a isso e entender que o Senhor, Ele permanece no controle de todas as coisas, que nós devemos confiar em Deus e saber que Ele é por nós. Nós só temos a Deus, e se nós temos a Deus, nós temos a tudo, amém? É tudo que nós precisamos ter na nossa vida, é o nosso Deus. E aí no verso 14,
a gente vai ver, a gente começa a entrar agora na proposta da mensagem. A proposta da mensagem é falar sobre a reconciliação que o ser humano precisa ter com Deus. Como assim? Se é uma reconciliação, então em algum momento da história houve uma conciliação, amém? E quando foi que essa conciliação foi quebrada? Com a queda. A queda, o pecado, ele gerou um abismo profundo de distanciamento entre Deus e a raça humana. E aí ele vai falar no verso 14 o seguinte, que o amor de Cristo nos constrange. Que o amor de Cristo, ele tem o poder para nos deixar profundamente tristes ao saber que a gente jamais conseguirá retribuir esse mesmo amor que é dado a nós. Jamais. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele tem características que a gente não consegue ter. O amor de Deus, ele não possui nenhum interesse. Olha o tamanho de Deus. A gente não consegue nem imaginar o tamanho do Senhor, aquele que criou os céus, até aquele que criou a terra, aquele que criou o universo. Qual é o interesse que ele poderia ter em ser tão pequeno quanto nós, como nós? É inexplicável. Mas mesmo assim, ele nos amou primeiro. Então, Deus nos ama sem nenhum interesse. Ele não espera ter nada em troca. Deus, o seu amor, ele também é o quê? Imutável. Ele não muda com o tempo. Ele não esmorece, ele não diminui. Não. O amor de Deus, ele é totalmente regular. Ele é um amor que não muda diante dos meus pecados. Então, o processo de reconciliação se inicia através do amor de Deus para com a minha vida. E quando eu passo a entender isso aí, me causa o quê? Um constrangimento, como a palavra de Deus fala. O amor que me constrange. O amor que me faz pensar, meu Deus, qual o merecimento que eu tenho do amor que tu me destes? Nós não temos merecimento de nada. Mas mesmo assim ele escolheu nos amar. E esse é um motivo de alegria, isso é um motivo de felicidade. E é um prazer que nós precisamos ter todos os dias de nossas vidas. Ao acordar, ao levantar, ao ir trabalhar, ao dormir. Em saber que Deus, ele continua conosco. Em que Deus continua ao nosso lado. Então, que a nossa oração possa ser que Deus gere no nosso coração o desejo de continuar perseverando, de continuar o amando, de continuar o servindo, mesmo em meio às tribulações. Essa é uma grande verdade que nós precisamos nos agarrar. Amém? Então, o amor de Deus, ele é capaz de nos constranger. E a gente vai ver no mesmo verso que ele vai dizer que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, diz respeito à morte de Cristo por todos os que nele creem. Todos morreram. Em Cristo morre-se para o pecado. Então, para que eu possa mergulhar no amor de Cristo, eu preciso o quê? Morrer para o pecado. Para que eu possa viver intensamente este amor, eu preciso abandonar o velho homem. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, agora não é mais eu que vive, mas agora é Cristo que vive em mim, como fala em Efésios 2:1. Eu não vivo mais pelos caminhos que o mundo me oferece, mas agora eu tenho um único caminho, que é Cristo, que me leva à salvação. Então a minha vida agora, eu passo a ter agora um espelho, eu passo agora a ter um referencial, e esse referencial é Cristo. Amém? Então o entendimento dessa primeira parte do verso 14 é o início do processo de reconciliação, na qual se inicia
pelo chamado de Deus. E esse início, esse processo vai se iniciar sempre pelo toque do Espírito Santo de Deus. É o Senhor que inicia o processo de reconciliação e é o Senhor que conclui esse processo quando nos chama para a salvação. É por meio dele, para ele e por ele. Somente ele tem o poder de fazer isso. Então, se nós estamos aqui, entendam, é motivo de gratidão, porque nós seríamos incapazes de chegar até aqui sem o mover do Senhor. Sem o Senhor nos pegar pelo braço, sem o Senhor abrir os nossos olhos através do seu evangelho e sem o Senhor nos dar o verdadeiro entendimento do seu amor. Amém? E a gente vai para o verso 15 e vai ver o propósito da morte de Cristo. Por que Cristo se entrega na cruz? Por que é feito o sacrifício de Jesus? Primeiro, por questão da própria obediência a Deus, né? Cristo, ele vem justamente para cumprir esse propósito. E aí, ele no verso 15 vai dizer o quê? Percebam que ele vai dizer, para quê? E ele morreu para que... para quê? O que significa esse para quê? Indica que existe um propósito na morte de Cristo. E a morte de Cristo era possibilitar que as pessoas não mais vivessem para si, mas vivessem para Deus. Ou seja, ele vem reconciliar aquilo que outrora, aquilo que no passado, aquilo que na criação era perfeito, que era o relacionamento de Deus com os homens, com Adão e Eva. Mas o pecado destruiu isso. E por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho, nós recebemos essas verdades e elas são capazes de abrir os nossos olhos, porque a palavra de Deus é o poder para todo aquele que crê. Amém? Ou seja, o propósito de vida voltaria para o curso de onde nunca deveria ter saído. Com isso, a gente pode ver em Efésios 1:12 que todo esse processo da morte e ressurreição de Cristo foi para com o fim de que a nossa vida pudesse voltar para o seu curso, como foi feito no início, na criação, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nos que os primeiros esperam em Cristo Jesus. Fomos criados para a glória de Deus. E quando a gente se reconcilia com o Senhor, esse caminho, ele volta para o caminho que foi projetado desde a criação. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Então Cristo vem para reconciliar a raça humana com Deus. Esse é o propósito magnífico que somente Ele poderia cumprir. Pois somente Ele, o único ser que jamais pecou, santo, imaculado. Só Ele tem esse poder. E é motivo de gratidão, e é motivo de alegria saber que Ele nos escolheu, saber que Ele nos chamou para viver essa boa nova, para viver essa reconciliação com Deus. Glorifique a Deus porque a palavra chegou ao seu coração. E agora leve essa palavra para outras pessoas que ainda não conhecem. Era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Combatendo os falsos ensinos, combatendo os falsos profetas, combatendo as falsas práticas, práticas pecaminosas, práticas que estavam distanciando aquele povo de Deus. E muitas vezes falar a verdade no meio deste mundo, somente nas redes sociais, quem é ligado, tudo agora é cancelamento, tudo agora tudo agora é motivo de picuinha, né? Tudo é motivo de mimimi. E o não julgueis tem ficado cada vez mais, opa, você não pode falar isso. Imagina Paulo nos dias de hoje, né? Paulo nos dias de hoje, dificilmente a gente consegue imaginar um homem como Paulo aqui, como tantos outros aqui que fizeram parte da história da igreja nos primeiros séculos, né? Como é que eles iriam se portar diante dessa sociedade? É meio inimaginável pensar nisso, mas são esses exemplos do passado que não podem morrer no presente, porque esses pés que um dia caminharam pela terra foram pés que o Senhor abençoou para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, né?
Então, que a gente não possa abandonar essa verdade, em nome de Jesus. Lá no verso 16, Paulo, ele se coloca naquele contexto. Olha o que ele vai falar no verso 16. Ele vai dizer o seguinte: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, né? Para ficar mais claro porque que Paulo quis dizer isso, a gente tem que ver lá no verso 12. Lá no verso 12, ele vai falar o seguinte: não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedermos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Ou seja, Paulo, no início, antes da sua conversão, ele se orgulhava por ser, né, por ter a titularidade romana, se orgulhava de ser alguém benquisto no meio onde ele caminhava e passava a perseguir os cristãos, ao ponto de açoitar, de fazer diversas atrocidades. Então, antigamente, Paulo era visto como um homem que perseguia os cristãos, que vivia segundo as suas próprias leis, que vivia segundo os seus próprios dogmas e vontades. E aí ele vai falar o seguinte: Paulo, nesse contexto aqui onde ele estava sendo perseguido e os falsos profetas vinham combatendo aquilo que ele estava falando, ele busca no verso 16 autenticar o seu apostolado no meio daquele povo de Corinto. Paulo pede aos irmãos de Corinto, no verso 16, que eles pudessem acreditar em seu trabalho e que o seu ministério fosse também recomendado às outras pessoas da comunidade. Então percebam que Paulo, ele diante da sua conversão e da sua caminhada, ele se arrepende, logicamente, até porque ele estava caminhando, ele estava perseverando, ele se arrepende do velho homem, ele se arrepende das suas velhas atitudes, e mesmo ele tendo se arrependido de tudo isso, essa má impressão ainda do passado ficou na mente e na vista de muitos daqueles que caminharam com ele naquele período. Infelizmente existem marcas do nosso passado que Deus apaga, amém? Mas para muitas pessoas, ainda muitas pessoas talvez duvidem disso. Duvidem da mudança do cristão, duvidem que o cristão tenha sido transformado, né? Mas é algo que nós devemos mesmo assim perseverar e orar ao Senhor para que Ele nos dê graça, para que Ele nos dê entendimento, para que isso não afete a nossa fé, para que isso não afete a nossa caminhada. Então Paulo passava naquele momento por esse conflito no verso 16. Ele fala assim, ele fala na segunda parte do verso 16, ele vai falar o seguinte: ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Ou seja, ele conhecia a Cristo de um modo diferente no qual ele conhecia naquele momento. A impressão que ele tinha de Cristo havia mudado. Possivelmente aqui muitos de nós, antes da nossa conversão, ou todos nós, se tiver alguém que nasceu na fé aqui, acho que só a Rutinha. Estou vendo aqui, talvez tenha outra pessoa. Mas talvez muitos de nós, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos uma outra impressão de Cristo. Tínhamos uma outra impressão de Jesus. Mas através da sua palavra, através da sua verdade, foi capaz de tirar as escamas dos nossos olhos e enxergar o Deus maravilhoso que Ele é. O Deus que nós podemos contar em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. E aí Paulo fala: olha, assim como meus olhos mudaram perante a Cristo, vocês também precisam enxergar que aquilo que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou vindo da parte de Deus, que eu estou vindo para orientá-los conforme a palavra do Senhor. E esse era um conflito que Paulo estava vivendo naquele momento. Mas ele se agarra em Cristo, ele busca ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele continua servindo ao Senhor e não abandona o seu ministério por conta dessas falácias que se diziam contra ele naquele momento. Então é necessário que nós estejamos permanentes e firmes no Senhor. Amém?
E no verso 17, já chegando próximo à conclusão, a gente vai entrar no verso que é a conclusão, e acho que é o verso talvez que conclua a questão da reconciliação em Cristo Jesus. O verso 17 ele é a cereja do bolo da reconciliação. O verso 17 é o momento que todo aquele que se converteu a Cristo Jesus passou, vivenciou, e hoje continua nessa caminhada, vivendo por ser uma nova pessoa. No verso 17, ele vai dizer o quê? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, dividindo aqui em 3 partes esse capítulo 17, Paulo vai dizer no verso 14, Paulo apresenta no verso 14, a gente vai voltar para o verso 14, os resultados da morte de Cristo a favor dos cristãos, que é o quê? A remissão dos pecados, e da morte dos cristãos em Jesus, que é a morte do velho homem e o abandono das velhas práticas, né? Se agora eu estou em Cristo, então aconteceu 2 coisas aí. Se agora eu estou em Cristo, os meus pecados foram perdoados. A remissão dos pecados, o ato que Cristo faz em nossas vidas, quando a gente passa a ter uma nova vida junto a Ele. E o que acontece conosco diante do Senhor? A minha vida não pertence mais a mim. Ou seja, o velho homem morre, e ocorre também o abandono das velhas práticas, porque agora não é mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Amém? Na parte B ele vai falar sobre a nova criatura. Pelo fato de estarem unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, os cristãos participam da nova criação e recebem os benefícios de serem restaurados por Cristo. A condição que Deus estabeleceu em seu plano original, ou seja, a remissão dos pecados, a santificação diante do Senhor e a glorificação quando for o momento certo do Senhor nos chamar para vivermos com Ele por toda a eternidade. Amém? E aí sim o plano total vai ser cumprido. Diante disso, o estado que nós estamos agora é o estado da santificação, na qual o Espírito Santo de Deus faz esse trabalho. O Espírito Santo de Deus, ele nos santifica. E esse é o processo que nós estamos diante do plano eterno de Deus. Amém? E isso só é possível porque nós nos tornamos nova criatura, como fala aqui no verso 17. Amém? E no final ele fala que tudo se fez novo. A vida do cristão deve mudar porque ele está sendo transformado à semelhança de Cristo. E aí, eu queria concluir com esse finalzinho, onde ele fala justamente isso aqui, né? As evidências de uma verdadeira conversão é o abandono das velhas práticas, dos pecados. Então, que diante disso que nós lemos hoje, que o Senhor nos mostrou através da sua palavra, a minha oração é que a gente possa sair daqui hoje renovados por essa verdade. Não é só porque virou o ano. Às vezes a gente faz muitos planos, né? Quando o ano virar, para o ano, né? Que é o nosso costume de falar aqui no Ceará. Não, para o ano, eu vou fazer uma dieta. Para o ano, eu vou entrar na faculdade. Para o ano, eu vou me casar. Para o ano, eu vou ter filho. Que a Tainá, tenha calma, viu, Tainá? Vai dar certo. Se você está vendo isso aí, vai dar certo. Então, normalmente a gente planeja muita coisa para o ano, né? Mas a palavra de Deus fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto das coisas vão ser acrescentadas. Eu vi uma imagem tão legal hoje, que era justamente sobre esse texto.
que era um papel assim, né? Assim, objetivo número 1, buscar o reino de Deus. Aí embaixo tinha uma chave assim, né? Aí tinha 2, 3, 4, 5. Qual era o segundo plano? O restante das coisas Deus vai dar o direcionamento. Então é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O restante das coisas vão ser acrescentadas conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Nós só devemos confiar no Senhor e saber que esse novo ano é um ano que nós devemos ainda mais confiar no Senhor e depositar a nossa esperança nele. Amém? Vamos orar, baixe suas cabeças para a gente poder agradecer a Deus por esse tempo. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Deus, pela tua palavra. Louvamos ao Senhor, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Jesus, sobre nós. Queremos, Deus, agradecer a ti, Deus, pela reconciliação, Jesus, pelo ato do Senhor, de Cristo Jesus na cruz, que veio para reconciliar o ser humano contigo, ó Deus, e nós somos gratos pelo teu amor, gratos, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor imutável, pelo teu amor que é eterno, pelo teu amor que é puro, pelo teu amor que não tem interesse algum em receber algo em troca. Mas nós, Jesus, por honra, devemos fazer isto, Senhor. Honrar o Senhor, amar o Senhor. Isso é o mínimo, Jesus, que nós devemos fazer, Deus, diante, Deus, da tua bondade, diante da tua misericórdia, da tua graça sobre nós. Graça essa totalmente imerecida. Não temos merecimento algum sobre ela, Jesus, mas se nós estamos vivos hoje, é por causa dela, Pai. Então, muito obrigado por tudo. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança em Ti, Jesus. O ano está se iniciando e a nossa oração é que a gente possa passar mais esse ano junto contigo, ó Pai. Não só esse, mas todos aqueles que a gente vive aqui nessa terra, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor, glorificamos a Ti em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ter agora o tempo de oração. Quem tiver algum pedido de oração, pode trazer. Gilson? Pode vir. Quem tiver algum pedido de oração, pode vir deixar aqui. Amém? Já chegaram alguns pedidos aqui de oração. Vamos se reunir aí, assim, né? Com aquele distanciamento, pelo menos. Mas façam círculos, se possível. Para você falar com o Senhor pessoalmente. Tira um tempo agora para você agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por você estar vivo, ter a oportunidade de estar aqui nessa noite, celebrando, glorificando ao seu nome. Tira esse tempo agora. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida. Como é bom viver, como é bom ter esse ar para respirar.
orado justamente por ele. Agradeça a Deus nesse momento. Só pare para agradecer ao Senhor. Nessa noite nós queremos entregar ao Senhor alguns pedidos. Agradecer ao Senhor pela vida. Ore nesse momento pelo projeto missionário lá no Barrocão. Ore pelas famílias que estão lá. Ore pelos irmãos que têm disponibilizado o seu tempo, as suas orações para estarem lá. Orem por todos os envolvidos nessa obra, para que o Senhor continue abençoando. Ore ao Senhor para que mais pessoas possam se levantar para essa obra. Em nome de Jesus. Ore também pelo projeto missionário de Potiretama. Temos feito algumas visitas lá. Então, que os irmãos possam estar em oração por aquele local. Orem pelas famílias daquela cidade. Orem para que elas possam continuar perseverando na fé e confiando no Senhor. Ore também pelo projeto missionário dos ciganos, Pindoretama. Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Joaquim, da irmã Thelma, das pessoas que fazem parte da missionária Rosângela. Orem a Deus, entregue ao Senhor a vida desses missionários que têm doado muitos anos de suas vidas nessa obra tão grandiosa. Ore nesse momento também. Nós queremos entregar aqui alguns pedidos que os irmãos trouxeram. Oração. O Anderson pede oração pela sua família. O primo do Anderson, ele veio a falecer num acidente automobilístico. Então, que o Senhor possa confortar os familiares do Anderson, nosso irmão Anderson aqui da igreja. Que o Senhor possa confortar os corações, trazer a paz e alento a cada pessoa. Ore também pela vida do irmão Márcio Emídio e da sua família. Um primo do Márcio também veio a falecer agora à tarde. Que o Senhor possa estar confortando os familiares nesse momento de dor. Que o Senhor possa trazer a paz, ó Deus, para cada coração, Senhor. Como é complicado passar por um momento de dor como esse. Que o Senhor possa dar força e refrigerar cada alma, Pai. Pedimos oração também pela vida do Oscar. Oscar Filho, né? Ele é irmão da irmã Alcifrança aqui da igreja. Ele está no hospital ainda, hospitalizado. Que o Senhor possa estar tratando de sua saúde, do irmão Oscar. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, para que ele venha ter a saúde restaurada. Oração também, saúde pela irmã Paula, Eloá, Adriana, Esmeralda e Severina. Que os irmãos possam estar em oração agora por essas vidas, em nome de Jesus. Que eles tenham para orar pela sua casa, pela sua família também, meu irmão. Entreguem ao Senhor seus pais, seus filhos, seus irmãos. Ore ao Senhor por essa igreja, para que o Senhor continue nos abençoando, para que o Senhor possa continuar nos dando a oportunidade de estar servindo nesse local, de estar abençoando a comunidade. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos, ó Deus, por esse tempo, por esse momento, Jesus. Nós entendemos, ó Deus, o quão é importante, Deus, estarmos em oração,
pois a oração, Jesus, é a ferramenta mais eficaz que nós temos de nos comunicar com o Senhor. Santo Deus, escuta o nosso clamor, Pai. Escuta, Jesus, o pedido do teu povo, Senhor. Traz a paz a cada coração, Senhor Jesus. Ouve, Deus, tudo aquilo que a gente te pediu, Deus, e concede conforme o teu querer e a tua vontade, Jesus. Nos ensina, Jesus, a saber orar, a saber pedir o que deve ser pedido a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, traz a paz a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos também por esse tempo que o mundo tem vivido, Jesus, de pandemia, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor capacite, Jesus, cientistas, médicos, para que essas vacinas possam ser desenvolvidas, Jesus. Pois sabemos que o Senhor também capacita o homem para honrar e glorificar a Ti. Então, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa fazer da Tua forma, Jesus, que nós possamos, Senhor, confiar em Ti e perseverar em Ti, Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caso, Jesus. Pois assim como nós cantamos, Senhor, mais que a gente passe, Deus, pelo vale da sombra da morte, nós não deveremos temer a mal nenhum, porque o Senhor está conosco, Jesus. Isso é motivo de alegria, é motivo de graça, é motivo, Deus, de honra a Ti, ó Pai. Nós queremos Te honrar, Jesus. Nós queremos continuar, Jesus, Te exaltando. É assim que nós oramos ao Senhor e glorificamos a Ti. Amém. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé. Queremos agradecer a presença dos irmãos que estão hoje aqui para adorar e glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Só orar, encerrando. Domingo que vem, queridos, nosso culto da Santa Ceia. Vocês podem vir, você está em casa, esteja aqui. Vamos ter nosso culto de consagração também, domingo de manhã, tem sido uma bênção. Nós queremos criar uma cultura desse tempo de consagração. E aí a gente vai ter aquele momento, tomar um cafezinho, comer uma frutinha depois, né, e ter um lanche. É um tempo bem agradável, então venham para a honra e glória de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Queremos agradecer, Deus, ao Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. E agradecemos, ó Deus, pelo teu santo e precioso amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos teus servos. Também, Pai, por todos aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, ó Deus. Abençoa, Deus, para que, Deus, o teu povo possa estar na casa do Senhor. Aqueles que estão, ó Pai Celestial, com condições físicas, emocionais, espirituais. Tem aqueles, ó Deus, que estão passando por lutas. Pedimos que o Senhor abençoe. Abençoa também, Pai, os dízimos. Abençoa as ofertas, Deus, que o teu povo traz para a casa do Senhor. E nós te louvamos e te exaltamos, ó Deus, pelo suprimento, pela manutenção da casa de Deus. Abençoa o teu povo, para que o teu povo, Deus, não administre aquilo que é do Senhor, mas que devolvam, Senhor Deus eterno, como ato de amor, de obediência à tua palavra, de adoração a ti, para que a igreja do Senhor possa manter os seus compromissos e as suas obrigações. Obrigado, Deus, nós queremos te louvar, que tua bênção esteja sobre cada um da tua igreja, do teu povo, Pai, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor nos leve agora em paz. Leva a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima quarta com a nova mensagem, com a nova pregação. Novo ano, nova vida. Que Deus abençoe você em nome de